Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Nos aproximamos, estamos realmente nos finalmente do nosso trimestre, então estamos retomando conteúdos abordados durante esse trimestre. Então, na aula passada nós retomamos os conteúdos dos jogos dramáticos, Hoje vamos retomar um conteúdo também de uma manifestação dentro dos jogos dramáticos, que é o RPG, Lembra lá que nós tratamos das nossas aulas, do RPG, aquele jogo de tabuleiro, Não os jogos eletrônicos aí que muitos jogam, que tem também a característica, que são caracterizados como RPG, Então nós vamos tratar no tema da aula de hoje do RPG de tabuleiro, RPG de apresentação, de algo relacionado bastante forte com o teatro, Então é esse RPG que foi tema das nossas aulas, então vamos estar retomando aqui para vocês. Então, definindo o RPG, o Role Play Game, então ele é um jogo no qual as pessoas interpretam seus personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo. No teatro, você interpreta um personagem de ficção, seguindo um enredo definido em um roteiro. Já em um jogo de estratégia, você está seguindo um conjunto de regras onde, para vencer, você precisa vencer desafios impostos por seus adversários. Cada partida de RPG é única, já que é impossível prever vários movimentos, principalmente os movimentos do adversário, durante o jogo. No RPG, esses dois universos se unem, se fundem, Então, dentro do RPG, o universo teatral, o universo da representação, o universo da imaginação e do jogo, da situação da parte de improvisação, também entra, Então, a parte que vai se fundir, a parte teatral, a parte de improviso, a parte de representação teatral, tudo isso aí dentro de um jogo que é chamado de RPG. Então, existe tabuleiro, existem regras que você tem que estar seguindo, mas além dessas regras, o seu personagem, a criação do personagem que é seu, você vai estar representando da melhor maneira que você achar que seu personagem deve ser, Então, você cria o personagem, cria com os poderes, com também situação que não é tão forte, Então, tem toda essa situação da criação do personagem. Isso daí acontece dentro do RPG. Então, em registros oficiais, o Role Play Game, o RPG, surgiu no ano de 1974. O primeiro lançamento do RPG, foi o jogo Dungeons & Dragons, Masmorras e Dragões, criado por Gary Gygax e Dave Arce, Então, é o jogo D&D, Então, foi a primeira manifestação de RPG de tabuleiro que existiu, Dungeons & Dragons. Existe uma animação que é esse jogo, como já falei para vocês, mas vale retomar, nas nossas aulas falamos, então, tem uma animação que até hoje não existe final certo, dessa animação, que é Caverna do Dragão, Então, Caverna do Dragão é uma animação de Dungeons & Dragons, que é uma animação de D&D, Então, é uma representação deste jogo, no universo cinematográfico, Então, tem essa situação que foi retratada na animação do jogo, que foi a primeira manifestação de RPG que existiu, criada em 1974. Então, como que funciona uma sessão de RPG, Como que ela é dividida, O RPG tem situações de divisão do jogo. Então, ali temos, em primeiro momento, o mestre, que vai usar um escudo para esconder resultados dos dados, Como em um jogo de estratégia, há regras que definem e guiam aquilo que o personagem pode ou não fazer no jogo. Aí esse conjunto é chamado de sistema. Como no teatro, cada personagem tem uma história e deve ser interpretado assim como fazem os atores, Então, cada jogador vai interpretar, vai representar um personagem e vai ter o mestre, que vai dar as instruções, que vai narrar a história, e também jogar os dados, que é uma ferramenta utilizada bastante dentro do RPG, que é o jogo de dados. Então, tem situações que fogem, às vezes, ali da alçada dos personagens, Então, para dar resolução àquela situação, o mestre, o narrador, que vai estar narrando a história ali, joga dados para ver qual ação que aquele personagem terá que tomar, Então, a situação aleatória presente no jogo se dá através dos dados, E quem joga esses dados? O narrador, o jogador mestre. Por isso que ele utiliza aquela proteção ali para não dar visual aos jogadores, de como está ocorrendo aquela situação.
Então, essa daqui é a proteção que o jogador narrador utiliza, né? Então, a situação que o jogador narrador fica, então ele fica com as mãos escondidas ali atrás, narrando o jogo, né? E os outros personagens têm toda a situação de anotação, né? De representação, pode existir tabuleiro, pode não existir tabuleiro, então tudo isso daí está presente dentro da sessão de RPG. Então, diferente de um jogo de estratégia, você não luta contra um adversário específico, mas vive as aventuras em um mundo imaginário, né? Diferente do teatro, você não segue um roteiro, mas age pelo seu personagem com liberdade de ação, limitado somente pelo conjunto de regras do sistema em questão, né? Então, o sistema cria as regras, então o jogador mestre, né, cria a situação, cria o jogo, e cada jogador que vai estar presente ali vai criar seu personagem, com poderes, com situações também de resolução de conflitos, né? Então tudo isso daí ocorre dentro de uma sessão de RPG. Então o imaginário é bastante forte, então você imagina situações, se aquela situação cabe dentro do sistema, né? Dentro das regras do jogo, você toma aquelas determinadas ações. Então toda essa parte de improvisação também está presente dentro do Role Play Game, ou RPG. Então um grupo de RPG pode ter de 2 a 10 pessoas, às vezes até mais, né? Não existe um número específico para se jogar, né? Embora a maioria dos grupos tenha em média de 4 a 6 integrantes, né? Então sempre a participação ali varia bastante. Então vamos ter um narrador, né, que é o jogador mestre que está aqui, e os demais ficam em volta da mesa para representar esta situação de jogo, né? Então o narrador mestre vai estar fazendo toda a parte narrativa da história e os outros vão estar representando os seus personagens. Então cada um desse jogador é um personagem dentro do jogo. Bora para a nossa atividade então? Já retomamos um pouco como que é o RPG, definimos um pouco, temos exercícios para a aula de hoje, que é o seguinte: nosso primeiro exercício, nosso exercício objetivo. Então faz a sua interação no aplicativo Aula Paraná, faz as suas anotações no caderno e responde o exercício que fala aqui. Qual o primeiro jogo de RPG de mesa lançado? Letra A, Dungeons & Dragons. Letra B, Blades in the Dark. Letra C, Dungeon World. Ou letra D, Wizard of the Coast. Qual que é o primeiro jogo de RPG de mesa lançado? Um tempinho aí para vocês realizar esse exercício e já voltamos. Voltando então, pessoal, para corrigir o exercício, né, que era qual é o primeiro jogo de RPG de mesa lançado? Então, a resposta correta, letra A. Então, a primeira manifestação de RPG de mesa, né, é Dungeons & Dragons, letra A. Ou D&D, né, ali, Masmorras e Dragões, que é o primeiro jogo de RPG de mesa lançado. Mais um exercício, talvez exercício descritivo, né, então faz as suas anotações lá no seu caderno e o exercício fala o quê? Defina o jogo de RPG. Faz essa definição aí que já voltamos para corrigi-lo.
Retornamos então, pessoal, para corrigir o exercício, né, que era a definição de RPG. Então você define como sendo um jogo no qual as pessoas interpretam seus personagens e criam narrativas que giram em torno de um enredo, né? Então é como acontece no teatro, né? Então cria-se um enredo, cria-se um sistema, cria regras e em cima dessas regras, em cima dessa situação, cada jogador cria seu personagem, né? Então isso daqui é como que é uma sessão, como que funciona o RPG, né? Então ali, como já falamos para vocês, né, retomando, então temos as situações de participantes, né? Então varia aí o número de participantes, né, mas situações, 2 jogadores que conseguimos identificar, né, então que precisa estar presente, né, que é o jogador mestre e o jogador personagem, né? Então temos a definição de a função, né, que cada um exerce dentro do jogo. Então o primeiro deles é o jogador personagem, né? Ele normalmente é chamado apenas de jogador e em inglês é chamado de player, né? Ele é quem vai criar um personagem fictício, vai seguir as regras do sistema escolhido por seu grupo, vai controlar esse mesmo personagem pelas aventuras do jogo. Em alguns jogos de interpretação, né, jogadores podem controlar mais de um personagem simultaneamente, embora seja incomum, né? Então dificilmente vai um jogador, né, vai representar mais de um personagem. Então, geralmente, um jogador representa um único personagem dentro daquele enredo, dentro daquele sistema que foi criado entre ele e é narrado pelo próximo jogador que nós vamos ver aqui, que é o narrador, né? O mestre ou também Game Master, né? Que é o jogador que vai estar narrando o jogo, né? Então, é ele que vai dar todas as coordenadas e vai conduzir esse jogo. Então ele vai ser o que vai criar a história e vai julgar as ações de todos os personagens dentro do jogo. O narrador normalmente não possui um personagem próprio, mas controla os personagens não jogáveis da aventura, né? Que são os coadjuvantes, como se fossem os coadjuvantes, né, de uma peça de teatro, né? Então o narrador, né, vai conduzir, vai levar a partida. Geralmente é o mais experiente, ele precisa conhecer todas as regras do jogo, né, para estar dando uma boa fluidez de jogo, né? Então ele vai estar narrando e os personagens vão estar representando o seu personagem, né? Então cada jogador representa o seu personagem dentro do jogo. Então, enquanto o jogador tem uma atuação assemelhada àquele de um ator do teatro, né, o narrador seria o diretor e o roteirista. Vai ser aquele que define o cenário, os figurantes, o ambiente e tudo mais que ocorre no jogo. Por isso mesmo, o narrador é aquele que deve conhecer as regras do jogo mais profundamente e deve ser o mais experiente do grupo, normalmente seguindo um sistema de regras pré-determinados que o ajudará com eventuais problemas e dúvidas que venham a surgir, né? Então ele deve conhecer a fundo as regras do jogo, né, daquele sistema criado, né, e conduzir o jogo de RPG em todas as suas variantes. Surgiu dúvidas, ele que precisa tomar as decisões. Caso necessário, utiliza-se de dados também para ajudar a fluir cada vez mais o jogo. Então, apesar do narrador seguir as regras de um sistema, né, ele pode quebrá-las também, né, ignorá-las ou mudá-las em prol de uma fluidez no andamento da partida, baseando-se para isso no seu bom senso. Conhecer o máximo possível sobre o sistema, né, facilita esse processo e evita arbitrariedades, né? Então, caso necessário, se o narrador vê que aquela situação pode ser mudada, né, ele tem essa autonomia, ele tem esse poder de mudar, de quebrar determinadas regras para que o jogo flua de uma melhor maneira, né? Então, tudo isso aí fica a cargo do jogador, narrador, né, do mestre do jogo, né, que vai estar atrás ali daquele escudo, por assim dizer, né? Então vai estar protegido ali. Então ele que vai estar narrando a história, se ele vê que há necessidade, ele quebra aquelas regras e conduz o jogo de uma outra maneira, né? A única coisa que ele precisa é evitar a arbitrariedade, né? Ele não pode estar privilegiando nenhum jogador em detrimento a outros, né? Então ele precisa ser isento, né? Ele precisa ser imparcial ali na condução do jogo também, né? E ele, além de falar, né, que ele deve conhecer e muito as regras da partida. Então aqui temos, nessa imagem aqui, uma manifestação, né, de RPG, né, no caso aqui utilizando o tabuleiro e outros acessórios também, né, então podemos identificar os personagens dispostos dentro do tabuleiro, né, situações também de outros acessórios que são utilizados, né, então além
de manifestações e de anotações que os jogadores devem estar fazendo também, de soluções, né? Então, existem alguns que têm tabuleiro, outros também podem estar se jogando sem tabuleiro, né? Apenas com algumas situações de regras escritas, né? Então, você tem que criar o sistema, criar todas as regras. Então, também é manifestações que existem. Então, aqui é um exemplo de RPG. Aqui também nessa imagem, como nós vimos nas aulas, então aqui já é um RPG utilizado de sistema eletrônico, né? Então utiliza-se de tecnologias também para se jogar RPG. Então aqui tem uma manifestação do jogo, né? Então provavelmente aqui nessa situação é onde vai ficar o jogador narrador, o jogador mestre, né? Que vai tomar todas as decisões. E ali é uma mesa já também com tecnologia, né? Que vai estar auxiliando os jogadores a estar realizando a partida, além de toda a parte de anotações, os dados aqui presentes também, né, que cada jogador precisa estar fazendo. Então, depende da ação que ele vai tomar, ele tem que seguir determinadas regras, ele tem que fazer anotações para ver como que vai se comportar mais adiante também, como que decisão que outros jogadores tomaram, né? Então, tudo isso aí deve ser anotado. Existem meios para estar utilizando isso, pode ser de maneira eletrônica, pode ser no papel e caneta mesmo, né? Então, todas as manifestações distintas do jogo, das sessões de RPG. Bora para mais atividade então? Falamos um pouco mais, aprofundamos um pouco mais sobre o RPG, né? Temos mais exercícios na aula de hoje, que é o seguinte, exercício descritivo, né? Que fala o quê? Quais são as principais atribuições do jogador personagem no RPG? Né? Então, o que o jogador personagem faz no jogo de RPG? Realize essa atividade aí que já nós voltamos para corrigi-la. Voltando então, pessoal, para corrigir o nosso exercício, que são as atribuições do jogador personagem. Então, o jogador personagem tem como atribuição criar o personagem fictício, né? Ele deve seguir as regras do sistema escolhido por seu grupo e vai controlar esse mesmo personagem pelas aventuras do jogo, né? Então, aqui o jogador personagem vai representar o personagem por ele criado dentro do jogo. Então, aqui as atribuições do jogador personagem. Outro exercício que são as atribuições do Game Master no RPG, né? Então, Game Master, jogador narrador ou narrador, né? Também tem as suas atribuições. Quais são elas? Descreva e já nós voltamos para corrigir.
Retornamos, galera, com a correção do exercício, que eram as atribuições do jogador narrador, do Game Master, né, do GM, dentro do RPG. Então, ele tem como atribuições criar a história e julgar as ações de todos os personagens do jogo, controlar os personagens não jogadores, esclarecer dúvidas, conhecer claramente as regras do jogo, conduzir a partida, né, levando em consideração a boa fluidez, né, além também de tomada de decisões e dúvidas que venham a surgir. Né? Então, isso aqui são todas as atribuições do jogador narrador, do Game Master, dentro de uma sessão de RPG. Então, temos as atribuições dele aqui para vocês. Aqui dentro do quadro Saiba Mais, né, encerrando, terminando a nossa aula de hoje, né, são assuntos, são vídeos aqui, no caso são 3 vídeos, né, que vão estar retratando, aprofundando ainda mais o conhecimento do tema da aula de hoje, né, que fala sobre o RPG. Ali também tem algumas dicas de como estar jogando RPG aí em sua casa, né, então se gostou da temática, quer experimentar, né, como que funciona o jogo, então segue as dicas ali que vai estar fácil de você estar realizando aí, utilizando até mesmo ambientes virtuais aí para estar jogando com seus amigos. Então, vem com o seu professor aí também, né? Vocês podem estar jogando aí através do Meet aí uma sessão de RPG, né? Então, aqui são vídeos que vai estar aprofundando ainda mais o conhecimento da temática da aula de hoje. As dicas da aula aqui, então, você que acompanha a aula aí pelo aplicativo Classroom, foi ativado pelo Classroom, então entra lá no primeiro link, 2 exercícios, garanta a sua presença na aula de hoje também, que é muito importante, para que saibamos que você está assistindo às aulas. Você também que acompanha as aulas aí pela TV, que acompanhou as aulas pela TV, né, já viu com a sua escola os dias para retirar o material, para devolver esse material também, que é muito importante para que o professor atribua sua nota, atribua suas presenças na aula de hoje e ano que vem vocês possam estar avançando de série também, né, para estar em outro ano, ano que vem. Tranquilo? Então, as dicas da aula de aqui, faz atividades lá também, mantenha-se hidratado, faz exercício, brinque, se divirta, faz alongamento nos intervalos de aula também, é muito importante para que o aprendizado se dê de maneira melhor ainda. E aqui fechamos a nossa aula e retomamos os conteúdos dos jogos dramáticos, hoje especificamente falando do RPG. A aula que vem nós retomamos o conteúdo de outra temática do nosso trimestre, né, que foram as ginásticas, né, as ginásticas de conscientização corporal. Então, a aula que vem nós retomamos esses conteúdos trabalhados no bimestre. Agradeço a companhia, no trimestre, né, perdão. Agradeço a companhia de vocês na aula de hoje, espero encontrá-los na nossa aula da semana que vem, né, que nós vamos tratando as retomadas de conteúdos ginásticos. Forte abraço a todos e nos encontramos na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.